Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria nossa podermos meditar nesta hora o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 34 a 44, um Evangelho muito conhecido, a multiplicação dos pães. O Senhor Jesus vem ao encontro das nossas necessidades. Deus que nos criou de tal forma que, na dinâmica da nossa vida, somos sempre lembrados que temos alguma necessidade. Temos a necessidade do alimento, da educação, do amor, do descanso. E tudo isso saiu das mãos de Deus e, portanto, para nós é como uma pedagogia. E o Evangelho começa mencionando que as ovelhas estão perdidas sem pastor. As pessoas sem alguém para lhes dar o alimento, que é exatamente essa força, a orientação para as suas vidas, também podem se perder. E Jesus veio exatamente nos trazer este alimento. Nele nós encontramos o sentido da nossa vida. E graças a ele, a escuridão que talvez nos impedia de reconhecer claramente o que Deus espera de nós, graças à luz de Cristo, vai se dissipando. Podemos, pois, dar ao corpo todos os tipos de alimento, mas nem todos alimentam da mesma maneira. E por isso, também o Cristo se torna alimento e é alimento por excelência. E se as pessoas que seguiam Jesus, de algum modo, tinham esquecido da comida do corpo depois de um dia inteiro, talvez porque o Senhor usou desta força da sua palavra para satisfazer os seus discípulos que passaram o dia inteiro lhe ouvindo. Claro, é importante lembrar, e Jesus exatamente faz isso, a alimentação, que é uma necessidade básica, não pode ser adiada por muito tempo. Mas aonde estava esse alimento que fala o Evangelho de hoje? A comida para o corpo precisa ser comprada e os discípulos, no entanto, não têm o que fornecer. Era muita gente para alimentar. Então o Senhor lhes pede que possam ali apresentar o que já têm. Que alimento eles poderiam dar para aquelas pessoas? E apresentam então aquele pouco de pão, aquele pouco de peixe, ou seja, aquele alimento que foi oferecido com generosidade, tão logo se multiplica.
E como aconteceu lá no livro dos Reis, quando lemos a história da viúva de Sarepta, que também foi generosa, de modo que fica evidente que o Senhor quer a nossa generosidade. E aí a sua bondade não se esgota. A palavra de Deus, que atravessa todos os tempos e lugares, também chega a cada um de nós neste dia para nos fazer assim dóceis de alimentar o povo com a palavra de Deus, com a graça de Deus, esta que precisa ser multiplicada abundantemente. Mais do que saciar a fome da humanidade de pão, o Senhor nos convida a saciar a fome das pessoas de Deus. E a estes famintos o Senhor se dirige. Cabe-nos também a nós, na nossa vida diária, ajudar na multiplicação desses pães por meio do nosso exemplo, do nosso esforço, da nossa vida. Que Deus te ajude a viver esta realidade concreta e assim estejas também saciado deste pão que vem do céu.